Que alegria ter você aqui! Na solenidade que a Igreja celebra em sua memória no dia 29 de junho, nós nos debruçamos sobre a vida, a missão e o legado desses dois apóstolos. Fique até o final porque vamos falar também das provas históricas e arqueológicas da presença de Pedro e Paulo em Roma. E isso é fascinante. Quem era Pedro antes de Jesus? Seu nome verdadeiro era Simão. Simão, filho de Jonas. Em aramaico, a língua comum da Palestina naquele tempo, chamávamos-no de Simão Bar-Jona. Bar significa filho de, e Jonas era o nome de seu pai. Era uma forma de distingui-lo entre tantos que tinham o mesmo nome. Pedro nasceu provavelmente no ano 1 a.C., em Betsaida, na Galileia. Era pescador profissional no Mar da Galileia, não um simples pescador de subsistência, mas um homem com posses. Tinha seus próprios barcos, empregava outras pessoas e trabalhava em sociedade com seu irmão André e com os irmãos Tiago e João. Era um trabalho duro, braçal, que exigia conhecimento profundo do clima, da geografia e das correntes do lago. Esse Pedro, robusto, prático, trabalhador, é o homem que Jesus escolheu para ser a rocha da sua igreja. Sabemos que Pedro era casado, único apóstolo de quem temos certeza disso, pelo episódio em que Jesus cura a sua sogra. Alguns exegetas notam que a esposa não aparece nessa cena, o que levou estudiosos a concluir que Pedro talvez já fosse viúvo quando começou a seguir o Senhor. Aqui existe um detalhe belíssimo. Pedro não encontrou Jesus por conta própria. Foi seu irmão André, que já seguia João Batista e já tinha o coração abrasado pela busca de Deus, quem encontrou Jesus primeiro e levou Pedro até ele. Simão chegou, Jesus o olhou e disse: Tu serás chamado Pedro. E é por isso que, séculos depois, quando foi erguida a Basílica de São Pedro, no Vaticano, uma das 4 grandes estátuas colocadas ao redor do baldaquino, o monumental altar da Basílica, foi justamente Santo André, aquele que apresentou Cristo a Pedro. Em todas as listas de apóstolos que aparecem no Novo Testamento, Pedro é sempre nomeado em primeiro lugar. Sempre. Após a ressurreição, Jesus aparece a Pedro antes dos demais, e é a Pedro que o Senhor diz: Eu orei por ti, não por todos, por ti, Pedro. Em Mateus 16, Jesus é explícito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a Pedro que ele confia o poder das chaves, símbolo de autoridade e governo. Por isso, as imagens de São Pedro sempre o mostram com as chaves nas mãos. E não é apenas uma questão de título ou hierarquia. É uma promessa divina de indefectibilidade. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo, que é a sua cabeça. Há um detalhe muito revelador na manhã da ressurreição. Maria Madalena anuncia a notícia. Pedro e João correm ao túmulo. João é mais jovem, chega primeiro, mas espera do lado de fora. Pedro chega depois e entra imediatamente. Por quê? Porque na cultura da antiguidade, quem detém a autoridade entra primeiro. Pedro era o chefe. Isso não foi inventado pela igreja séculos depois. Estava ali, naquela manhã, na forma como os próprios apóstolos se comportavam. Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, e Antioquia tem um lugar único na história da igreja, pois foi lá que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por isso, Antioquia é uma das dioceses mais antigas do mundo, e seu bispo carrega o título de patriarca. Mas Pedro não ficou em Antioquia. Ele deixou um bispo lá e partiu para Roma, o coração do império. E essa decisão não foi por acaso. Na providência de Deus, o Império Romano havia criado as condições perfeitas para a difusão do Evangelho. Uma língua comum
estradas que convergiam para a capital, uma estrutura administrativa que conectava todo o mundo conhecido. Pedro chegou a Roma, evangelizou, foi preso pelo imperador Nero e foi martirizado no Circo de Nero, na colina do Vaticano. Sim, o Vaticano era o nome de uma das 7 colinas de Roma, não uma criação da igreja. Ao ser levado para a crucificação, Pedro pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Era o ano 67 depois de Cristo. Paulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, cidade da Cilícia, hoje território da Turquia. Diferentemente de Pedro, Paulo não era galileu simples. Era um homem que habitava 3 mundos ao mesmo tempo: judeu de nascimento, grego de cultura e cidadão romano de direito. Essa tripla identidade explica boa parte do que Paulo se tornou. Ele estudou na escola rabínica de Gamaliel, o mais célebre mestre judeu de sua época. Ali aprendeu as escrituras, a lei, a filosofia e a retórica. Ao mesmo tempo, conhecia profundamente a cultura grega e falava o latim dos romanos. Era um homem capaz de dialogar com qualquer pessoa em qualquer lugar do império. Seu nome judeu era Saulo, em hebraico, Shaul. Mas como cidadão romano, também usava o nome latino Paulus. Não foi uma mudança de nome na conversão. Os 2 nomes sempre coexistiram. Antes de ser apóstolo, Paulo foi perseguidor. Ardia de zelo pela fé judaica e via nos seguidores de Jesus uma ameaça perigosa. Foi ele quem ficou guardando as roupas dos que apedrejaram o diácono Estevão, o primeiro mártir cristão. E então acontece algo que muda tudo. No caminho de Damasco, Paulo é derrubado por uma luz e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus contém uma das revelações mais profundas de todo o Novo Testamento: Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Paulo ficou cego por 3 dias, como que morto para o que era antes. Jesus o envia a Damasco, a rua direita, onde um discípulo chamado Ananias o instrui na fé e o batiza. Ao receber o batismo, as escamas caem de seus olhos e ele volta a enxergar. É uma ressurreição. O que era morte se torna vida em Cristo. Após a conversão, Paulo passa um período de retiro, silêncio e oração. 13 anos de preparação interior. Depois é chamado pelos apóstolos, ordenado junto com Barnabé, e começa sua missão. Ele mesmo se descrevia como o menor dos apóstolos, um abortivo, pois chegou depois sem ter conhecido Jesus na carne. Mas esse homem que chegou por último foi o que mais andou. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, atravessando a Ásia Menor, a Grécia, a Macedônia e chegando finalmente a Roma. Sua profissão era a fabricação de tendas, o que lhe dava autonomia e independência financeira para evangelizar. Das suas cartas, algumas se perderam. O próprio Paulo as menciona, mas não chegaram até nós. As que chegaram foram reconhecidas como inspiradas pelo Espírito Santo e integram o cânon do Novo Testamento. Entre elas, as chamadas Cartas da Prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, escritas quando Paulo estava preso em Roma. Paulo foi decapitado em Roma no ano 67, o mesmo ano do martírio de Pedro. Como cidadão romano, tinha o direito de uma morte rápida pela espada, fora dos muros da cidade. O local foi a região chamada de Aquas Sálvias, às margens da Via Ostiense. A tradição nos conta que sua cabeça tocou o chão 3 vezes, e em cada ponto brotou uma fonte de água. Esse lugar existe até hoje. É a Abadia delle Tre Fontane, das 3 fontes, em Roma, onde os peregrinos ainda podem visitar e beber dessa água. Uma nobre cristã romana chamada Lucina
recolheu os seus restos mortais e os sepultou próximo ao local do martírio, na Via Ostiense. Sobre esse túmulo, o imperador Constantino ergueu a Basílica de São Paulo fora dos muros, que existe até hoje. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que Pedro nunca esteve em Roma, que isso é uma invenção da Igreja Católica. Vamos ver o que os documentos dizem. E não são documentos da Igreja do século XVI. São testemunhos da mais remota antiguidade cristã. São Clemente Romano, por volta do ano 96. Clemente foi papa, sucessor direto de Pedro, e havia sido batizado pelo próprio Pedro. Em sua carta aos Coríntios, ele atesta com todas as letras que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma durante a perseguição de Nero. É o testemunho cristão mais antigo que temos sobre esse fato. Santo Inácio de Antioquia, início do século II. Sucessor de Pedro na Cátedra de Antioquia, Inácio escreveu reconhecendo claramente a primazia da Igreja de Roma. Ele diz às suas comunidades: não vos ordeno como Pedro e Paulo, reconhecendo que Roma era a cátedra principal acima mesmo da sua própria. Santo Irineu de Leão, falecido por volta do ano 203, discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Em sua obra Contra as Heresias, Irineu atesta a fundação da Igreja de Roma por Pedro e Paulo e distingue com clareza a função de Pedro como o que preside, o chefe. Tertuliano, falecido por volta do ano 250. Em seus escritos, Tertuliano afirma que Pedro batizava no rio Tibre, o rio que atravessa Roma, e que foi suspendido na cruz por ordem de Nero. Uma referência geográfica concreta e direta. Dionísio de Corinto, Caio de Roma, Eusébio de Cesareia, Orígenes. Todos eles, bispos, presbíteros, historiadores dos primeiros séculos, confirmam a presença de Pedro e Paulo em Roma, o martírio dos dois no mesmo ano e a localização dos seus túmulos, o de Pedro na colina do Vaticano, o de Paulo na Via Ostiense. Esses não são documentos piedosos vagos, são fontes primárias da história antiga. Em 1940, o Papa Pio XII autorizou escavações embaixo da Basílica de São Pedro. O que encontraram foi extraordinário, uma necrópole romana inteira com 22 grandes túmulos e centenas de outros menores, datando dos primeiros séculos da era cristã. No centro dessa necrópole havia um túmulo com um altar e, gravado numa parede rebocada de vermelho, um grafite em grego que se lê Petrus N. Pedro está aqui. Ao redor, dezenas de outros grafites com pedidos de intercessão. Pedro, lembra-te de fulano. Pedro, reza por nós. Os cristãos dos primeiros séculos já invocavam a intercessão dos santos, e a arqueologia comprova isso. Dentro de um nicho, naquele local, encontraram ossos de um homem robusto, idoso, entre 60 e 70 anos, envolvidos em fragmentos de tecido púrpura com fios de ouro. Os cristãos haviam sepultado seu apóstolo com nobreza. Esses ossos foram colocados numa urna prateada e estão hoje sob o altar da Confissão na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Para o túmulo de São Paulo, as escavações começaram em 2002, durante o pontificado de João Paulo II, e duraram até 2006. Encontraram um sarcófago de mármore embaixo do altar-mor da Basílica de São Paulo, com uma inscrição dedicando um monumento a Paulo, apóstolo e mártir. Dentro, os ossos de um homem de baixa estatura, decapitado, exatamente o que a tradição sempre afirmou. Pedro, o pescador de Betsaida que nunca imaginou sair da Galileia, e Paulo, o rabino perseguidor de Tarso, que nunca imaginou dobrar os joelhos diante de Cristo. Dois homens radicalmente diferentes, unidos pelo mesmo Senhor, enterrados na mesma cidade,
martirizados no mesmo ano. A fé que você e eu professamos hoje chegou até nós por meio deles, pelas inúmeras prisões de bispos e papas que sucederam a Pedro, pela escritura que Paulo nos transmitiu, pela igreja que eles fundaram com o próprio sangue. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para que juntos possamos continuar aprofundando a nossa fé.